Começamos. Hoje o assunto é pai e pai traz objetividade e com o pai a gente vai para o mundo e consegue executar objetividade, realização e a gente só consegue transformar todas as ideias em objetivos, em produtos, em ações, em profissões, quando tomamos o nosso pai. Então, hoje nós vamos olhar para o nosso pai. Vamos começar com um exercício de centramento, que é só com o momento presente e estando presente que a gente consegue acessar as coisas que precisamos ver e ouvir. Então, vamos fechar os nossos olhos, sente numa posição confortável, os pés sobre o chão, as mãos viradas para cima, feche seus olhos, inspira e respira lentamente. Inspira profundamente e expira lentamente. 3 respirações profundas. Vamos começar com exercício de centramento. Vai deixando vir o momento presente. Inspira, expira. Esteja aqui e agora. Imagine atrás de você seu pai, a sua mãe. Seu pai do seu lado direito, a sua mãe do seu lado esquerdo. Todos que vieram antes de você, seus avós. Faça essa conexão com a sua linhagem. Sinta a sua força, na força dos seus pais. Visualize onde você quer chegar. À frente estão seus objetivos, a sua profissão, o que você deseja. Faça o movimento de olhar para os seus pais com reverência e olhar para a sua profissão, seus projetos com todos no seu coração. Por todos que não puderam, você pode olhar e pegar toda a energia que às vezes te falta para ir para os seus objetivos. Se veja realizando, vivendo o que você tanto sonha, deseja. Inspira, expira. Quando estiver pronta, volte ao momento presente. Começamos. Muitas vezes na vida, ou não são raras as vezes, a gente toma o lugar do nosso pai. E o pai na família é o provedor, o protetor, o executor, é aquela pessoa que faz. Né? Em determinadas famílias ou situações, a gente fica fora de lugar. A gente assume esse lugar do nosso pai na nossa vida.
E com isso, a gente não tem força para ir para a nossa vida. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer aqui é olhar onde você está ocupando o seu lugar na vida, na sua família. Você está mesmo ocupando o seu lugar de filha, ou hoje de esposa, ou de namorada? Como está o seu lugar na sua vida? Você está no seu lugar ou você ainda inconscientemente está ocupando o lugar de alguém no seu sistema familiar? Você está no seu lugar ou você está no lugar do seu pai, do provedor, do protetor, do executor? Inconscientemente, muitas vezes, a gente está no lugar daquele que a gente muito ama, e por amor e lealdade, a gente esquece de olhar para a nossa vida. Então, na filosofia sistêmica, quando a gente fala de internalizar os nossos pais e olhar para a figura masculina do pai, é que com a mãe o dinheiro vem, e com o pai o dinheiro fica, com o pai eu consigo execução, com o pai eu vou para o mundo. O masculino, a energia masculina, nos inspira a ter objetividade, inteligência, foco no mundo externo, o espírito de combate e defesa. E como que está essa energia dentro de você? Você está ocupando o seu masculino interno, essa sua energia masculina, ou você está ocupando o lugar de alguém na sua família? Porque muitas vezes, por dificuldades ou por momentos instáveis na nossa família, os filhos ocupam esse lugar de querer salvar o sistema e salvar a família. E nesse momento, ficamos emaranhados, que é com as questões que são dos nossos pais, com as questões que é do nosso pai, e não olhamos para a nossa vida. E aí a vida fica travada, sem execução, sem ação. E por que não temos essa consciência, às vezes, que estamos ocupando inconscientemente o lugar do nosso pai na nossa vida? E não tendo um lugar do nosso pai no nosso coração. Porque quando a gente fala aqui na visão sistêmica, ocupar o seu lugar é tomar posse de si e tomar os pais para que você ocupe o seu lugar. E não tomar o lugar dos seus pais para que você tenha lugar. Então, estar fora de lugar, muitas vezes, é o que empaca a gente de ir para a vida, de executar as coisas que precisam ser executadas. Então, quando olhamos para a nossa energia yin e yang, masculino e feminino, muitas vezes, não são raras as vezes, que estamos com o masculino em excesso e nos falta a delicadeza do feminino que acolhe, que espera, que tem um senso de coletividade, que tem a intuição aflorada. E ficamos muito mais na energia masculina, que é da execução, do planejar e do objetivo, mas não executa. Por quê? Como assim? Você está toda dotada das habilidades necessárias e ainda assim as coisas não acontecem. Pode ser que você ainda esteja olhando para o seu pai, esperando algo ainda, esperando receber algo ainda. E muitas vezes, devido ao passado familiar e as influências recebidas do nosso pai e da nossa mãe, muitas vezes a gente fica preso nessas expectativas que são dos nossos pais, que era do nosso pai.
e não vamos para a vida de verdade. Ainda estamos presas inconscientemente no que eles esperavam ou esperam de nós. Quais são as imagens mentais negativas ou positivas que vocês têm em relação ao masculino na sua vida? A imagem do masculino, as pessoas, homens da sua família. Quais são as imagens que vocês trazem? São de pessoas de sucesso, de pessoas que deram conta ou de pessoas que fracassaram? De pessoas que tentaram e fracassaram. Não é simplesmente um fracassar do olhar financeiro, é fracassar como pessoa, como um pai, como um profissional, como marido. Qual é a imagem que você traz dos homens da sua família? São imagens de força? São imagens que te inspira? Ou são pessoas que você fala que você não quer esse comportamento ou essa visão de mundo, de vida? Porque aqui entra as leis sistêmicas, né? Quando eu não me sinto pertencente ou quando eu excluo aquilo que eu acho que foi horrível, conscientemente eu tendo a repetir, porque tudo aquilo que eu excluo ou rejeito eu me torno. Então, muitas vezes, a imagem negativa que você tem dos homens da sua família impacta para que você tenha essa energia do seu clã para realização. E aí, às vezes, você se pega assim, gente, mas eu sou tão inteligente, eu tenho os objetivos claros, eu sei como fazer, mas por que que ainda não acontece? Por que que acontece para todo mundo, mas não acontece para mim? Qual é a imagem mental que você carrega das personalidades masculinas da sua família? Você os enxerga como pessoas que foram bem-sucedidos no que eles tentaram fazer da própria vida? Ou para você eles foram pessoas fracassadas? Pessoas que tiveram um negócio e quebraram? Pessoas que não conseguiram manter um casamento? Qual é a imagem do masculino que você tem na sua vida? Como você enxerga as pessoas da sua família? Reflita. Como você vê o seu pai? Como você o sente? Foi uma pessoa realizadora ou uma pessoa fracassada? Você é grato ao pai que você teve? Eu queria que tivesse sido diferente. Tivesse sido outro pai. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque somos ingratos e não temos essa consciência de ingratidão. E aí ficamos sempre no cognitivo, no racional, de que eu sei, de que eu tenho formação, de que eu sei como fazer, mas o emocional ainda está carregado de ingratidão. Que poderia ter sido diferente, que não poderia ter sido assim, que ele deveria ter sido de outra forma, ou que ele deveria ter pensado de outra forma, deveria ter agido de outra forma. E aí você percebe que você está sim olhando para trás. Você não está com os olhos para a sua vida.
Você ainda olha para o que te faltou, ou como você gostaria que tivesse sido. E virado com os olhos para trás, como que a vida acontece? Como que está diante de você acontece? Pode acontecer. Será que você está realmente olhando para a sua vida? E aí as frases que vêm de quando a gente não está olhando para a nossa vida é: eu estou sempre na correria. Sinto que não tenho tempo. Quando uma coisa está legal, a outra desanda. As pessoas não me entendem. Começo empolgada, mas não mantenho. Não tenho tempo para mim. O dinheiro vem e não fica. Você já falou ou fala essas frases? Faço muito esforço para que as coisas aconteçam e nada acontece. Você já parou para pensar nessas frases? Isso são frases de quem está na vida ou isso são frases de quem está olhando para algo que não é seu? Estou sempre na correria. Quem falava isso? Isso era a vida de quem? Essa é a sua vida? Ou é a projeção da vida de outra pessoa e que você aprendeu a ser assim? Mas não é a sua vida. O tempo hoje é outro. Talvez quem estava na correria não tinha os recursos que você tem hoje. O tempo era outro e ele realmente precisava correr para dar conta. E hoje você tem mais tempo, tem como ter mais prioridade desse tempo. Então você não está na correria. Você precisa olhar como prioridade para o seu tempo. Quando fala que o dinheiro vem, mas não fica, o dinheiro tem um caminho certo. E o dinheiro só vem na energia da alegria. Você tem feito as coisas com alegria? Porque no pensamento sistêmico, o dinheiro vem com a mãe e fica com o pai. Você olha com um olhar de alegria para o seu pai. Esteja ele presente ou esteja ele ausente fisicamente, ou que você nunca conheceu, ou que ele já foi desse plano para o outro. Quando você para pensar e falar sobre o seu pai, qual é o sentimento que vem? O dinheiro só fica na energia da alegria, porque o dinheiro, ele é uma moeda de troca, ele está para servir alguém. Então, quando eu sirvo com alegria, ele multiplica e volta para mim. Então, com que sentimento você vê o seu pai? Parece que às vezes as coisas não têm muita conexão, mas tem. Porque somos seres sutis e feitos de energia. E qual é o sentimento? O sentimento é a energia que você carrega. Com qual energia você olha para o seu pai? Com que sentimento você olha?
Será que você acolhe as características do seu pai em você? Ou você as rejeita? Você reconhece as características do seu pai em você? Você é grato por elas ou você rejeita elas? Porque somos 50% pai, 50% mãe. E através disso, todos os outros 50% dos avós maternos e paternos, toda essa linhagem em nós. Talvez você tenha um lado preferido da família, o materno ou o paterno. Qual é o seu lado preferido? E quando a gente fala em lado preferido, inconscientemente a gente está excluindo o outro lado. E se somos 50% cada um, está na hora de integrar, assentir para esses dois lados que vivem em nós. Então, se eu olho para o meu pai com o olhar de exclusão do masculino da família, porque na família do meu pai os homens não prestam, na família do meu pai as pessoas são caloteiras, na família do meu pai os homens são isso, na família do meu pai. Como que é esse masculino na sua vida? Como que esse masculino reflete na sua vida? Se eu não tenho bons olhos para o masculino, porque eu só pude nascer através do masculino. Uma mulher sozinha não faz verão. Uma mulher sozinha não faz um filho. Eu só pude nascer porque veio do meu pai, o externo. Como é tomar o pai a sentir para tudo que ele é? E quando pensamos em carreira, em profissão, em objetivos de vida, em realização, se esse pai não está internamente bem acolhido, o externo reflete isso. Porque nós somos o que pensamos, o que sentimos e atraímos aquilo que reforça ou que abre as portas para as realizações que desejamos. E talvez você perguntar, mas fulano dá certo porque eu não deu certo. Será que a relação com o pai dela é diferente? Será que ela consegue olhar para esse pai com mais alegria, com mais gratidão? E quem não tem pai internamente não consegue dar limites, porque o pai dá limite. E aí as personas, né, as posturas de salvadora, de boazinha, é porque ainda não internalizou esse pai. Quem não consegue dar limite é porque ainda não tem o pai bem integrado. Como assim o pai bem integrado? Olhar para si e falar: eu tenho pai, eu tenho pai. Eu me permito ser uma mulher centrada. Eu me permito ser uma mulher que coloca e sabe os seus limites. Muitas vezes as coisas não acontecem porque não colocamos limites. E aí, quando elas acontecem, quando tem que colocar o limite, não é mais porque você quis, é porque a situação
Foi maior que você, impôs o próprio limite. Então, olhar para o pai, integrar essa figura paterna, é muito além de só olhar e agradecer. É reconhecer em si as características, como você vê o seu pai, com que sentimento você olha para os homens da sua família. Anda excluindo alguém? Cuidado, cuidado, porque tudo aquilo que eu excluo ou rejeito, eu me torno ou atraio. Quais são os ditados que alguém falava sobre o seu pai e que você reforçou na sua cabeça? E, na maioria das vezes, o que fica no nosso registrado não é nem o que era coisa boa, porque as pessoas gostam de enfatizar a coisa ruim. Então, às vezes, ficou que o pai não prestava, às vezes ficou que o pai era caloteiro, às vezes ficou a imagem de um pai que não dava conta. E é com essa imagem interna que você olha para a sua profissão, para o seu objetivo de vida. Qual é a fala que ainda fica na sua cabeça sobre a imagem do seu pai? Se não é uma frase boa, vamos começar a ressignificá-la, trocar essa imagem e essa fala para a melhor característica que você sabe e tem do seu pai. Comece a agradecer. Querido pai, querida mãe, eu sou grata pela vida que recebi de vocês. Por favor, me olhe com carinho se eu fizer diferente e eu fizer as minhas próprias escolhas. Através delas eu posso errar e conquistar os aprendizados e experiências que eu preciso para minha vida. Então, olhe com mais amor, acolha esse masculino, porque somente com o masculino a gente consegue execução, porque a energia masculina é a execução. Como está essa execução? Coloque limite na sua vida. Coloque-se como prioridade. E não é ter medo ou culpa de colocar-se como prioridade. Porque, na verdade, se você não se coloca como prioridade e não limita isso, você quer ser amada e aceita. E não impor a sua personalidade, autenticidade. Então, quando olhamos para o masculino,
e sabemos que falta internalizar esse pai na vida, os sintomas de falta de pai internamente são escancarados. Falta de dinheiro, uma pessoa não é próspera, não tem relacionamentos afetivos, falta objetividade e realização e conclusão na vida. Então, com que olhar você tem para o seu pai? Como você o vê? É assim que você vê as outras coisas na sua vida, os outros homens. Não é fácil, não é fácil olhar para isso, mas é necessário. É necessário porque sem pai, sem execução, sem realização. E o nosso pai, a nossa mãe, é o portal de vida para o amor e o sucesso. E se internamente eu não me relaciono bem com eles, se eu não integro eles em mim, todos os outros relacionamentos ficam difíceis. Porque tudo na vida é relacionamento. No trabalho é relacionamento. O dinheiro é relacionamento. A vida, a carreira, a profissão é relacionamento. Então, se eu não me relaciono internamente bem com os meus pais, tudo fica um pouco mais difícil. Então, para amenizar e apaziguar esse relacionamento com o pai, nós vamos fazer uma meditação, né? Um olhar sistêmico para esse pai. A gente vai fazer um exercício sistêmico agora. Vou pedir para que você sente-se de uma maneira confortável, com os pés no chão, com as mãos para cima. Relaxe, feche os olhos e você vai imaginar seu pai à sua frente e vai dizer assim: querido pai, eu recebo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai e você pode ter-me como sua filha. Você é o pai certo para mim. Eu sou a filha certa para você. Você é grande, eu sou pequeno. Você dá, eu recebo, pai. Eu me alegro porque você aceitou a minha mãe. Vocês dois são o certo para mim. Só vocês. Inspira e expira e veja os seus pais à sua frente. E com um sinal de reverência,
Sinta-se reverenciando os seus pais, internalizando eles dentro de você. Sinta a força que vem dos seus pais. Sinta a força que vem da prosperidade e do amor dos seus pais, para que você consiga olhar para a sua vida, os seus objetivos, para o seu dinheiro, para a sua carreira, preenchido e abastecido dos seus pais, com o olhar do seu pai. Você pode se virar e ir de encontro aos seus objetivos, à sua vida, aos seus clientes, ao dinheiro, à alegria de servir, de executar, honrando quem veio antes. Você consegue ir para a vida. O essencial nos é transmitido pelos nossos pais. Deles vem a vida e o compromisso. E o nosso maior compromisso é seguir adiante, compartilhando o precioso legado de amor em todas as nossas ações e relações. Preenchidos e abastecidos desse Pai, você vai ter a vida que você veio viver, acolhendo todas as características, os presentes, as heranças doadas e recebidas de todo o seu clã. Aceite que a vida lhe encaminhará para o melhor de si, preenchido, abastecido desse Pai, dessa energia de força e realização. A vida te olha com bons olhos e te convida para viver, e te convida para realizar. A vida quer que você se realize, os seus pais querem que você se realize. Inspira e expira novamente, abastecida dessa força. Olhe para a sua vida com energia de alegria, de que você também pode viver alegre, com propósito, com limites, e pode ser vista na carreira e na profissão que você escolheu. Inspira, respira e volte para cá. E anote o que você vai fazer a partir de hoje. Como você vai agir
a partir de hoje. Liste tudo que você tem procrastinado na sua vida. Tudo que você vem falando que vai fazer e não faz. Tudo que você disse que ia começar e não começou. Liste e comece uma tarefa que é importante para você. Porque eu sinto e sei que preenchido desse Pai, e preenchido dessa energia, com esse novo olhar para esse Pai, a vida vai te convidar para os movimentos necessários que precisam ser feitos. Sim? Então, mais do que nunca, olhe com amor a tudo que foi, como foi, e a tudo que é, e tudo que pode vir a ser, a partir do que você é. E assim